Bem, povo abençoado, ontem nós examinamos o livro de Isaías, capítulo 60, versículos 17, e nós vimos muito claramente que a autoridade do sangue de Jesus e a autoridade da última unção, e como que a última unção vem para estabelecer o poder do sangue de Jesus na igreja. Isto foi bem demonstrado no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 17. A novidade de vida que a salvação traz e o papel da última unção do Espírito Santo, que a última unção do Senhor que foi prometida na Bíblia, está muito bem demonstrada em Isaías, capítulo 60, versículo 17, foi isso que nós vimos ontem. E esta escritura diz: em vez de bronze, eu lhe trarei ouro. Então o Senhor está dizendo que Ele virá e renovará a igreja. Ele dará à igreja uma nova identidade, um novo nome, que no auge da apostasia, quando há uma queda, a igreja caiu. Quando há pecado em toda a igreja e em toda a terra, como você vê hoje, então ele deixa muito claro aqui o papel da última unção do Senhor. E ele diz: em vez de bronze, eu lhe trarei ouro, e em vez de ferro, prata. Esta é a mudança da identidade que a última glória vem para dar para a igreja, para fazer o trabalho de finalizar, o trabalho de polir, de aperfeiçoar a igreja para entrar no reino do céu. Em vez de bronze, eu lhe trarei ouro, e em vez de ferro, prata. E em vez de ferro, prata. No lugar do ferro eu porei prata, novamente. Em vez de bronze, isto provavelmente é o mais elevado valor da igreja neste tempo. Eu lhe trarei ouro, ou seja, eu vou acrescentar valor, te darei um novo nome. Onde você era bronze, agora você se torna ouro, e onde era ferro, prata. E onde você era ferro, você vai se tornar agora prata brilhante. E ele diz: em vez de madeira, eu lhe trarei bronze. Então, considerando o baixo valor da madeira e a fraqueza dela, o Senhor agora vem e substitui por bronze. E ferro no lugar de pedras, que não pode se comparar os dois, a pedra e o ferro. Então, ele está elevando o valor da igreja. Então ele continua dizendo: eu farei da paz o seu dominador e da justiça o seu governador. Eu farei da paz o seu dominador e da justiça o seu governador. Deus está prometendo que quando ele vier, ele vai mudar a identidade da igreja, do seu povo. Então ele vai acrescentar valor a eles, e então ele trará paz para eles. Onde eles não conheciam paz, ele trará paz. E isto fala da reconciliação com Deus. E ele diz: e da justiça o seu governante. Então, trazendo para eles paz e justiça, bem-estar. Foi isto que nós vimos ontem. E nunca mais se ouvirá de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro de suas fronteiras. Mas você chamará os seus muros salvação e as suas portas louvor. Muito poderoso aqui. O Senhor está falando a respeito da mudança de nome, a mudança de identidade que Ele vai trazer para o seu povo. E esta escritura é tão poderosa porque ela claramente define o papel da última unção que vocês ouviram, que está sendo demonstrado, narrado, abrindo o céu para trazer a última chuva e o último derramar da última glória. E esta chuva vocês viram em Lima, Peru,
que não essencialmente choveu as torrentes do Espírito Santo do céu, mas também ouro e cristais. Então, isto é o quão espantoso isto é, que eu vou converter a igreja em ouro. Ela será de ouro, ela será uma igreja de ouro. Uma igreja que será adequada com a dispensação de ouro do céu, ou seja, purificação, muita justiça e santidade. É isso que representa este ouro, a igreja de ouro que eu vi adorando diante do trono de Deus em 29 de julho de 2029. E hoje eu queria enfatizar o seguinte, que é muito, muito importante que cada pessoa, aqueles que não são nascidos de novo e os que são nascidos de novo na igreja, sejam capazes de capturar e agarrar e capturar a importância da última glória do Senhor, a última unção. É muito, muito extremamente importantíssimo que cada pessoa que foi criada por Jeová seja capaz de agarrar a importância da última unção e a utilidade, o valor da última unção na vida deles. É claro que os aleijados estão andando, e eu sei que brevemente nós teremos um mega serviço de cura, muito brevemente haverá um mega serviço de cura, no qual o Senhor novamente vai levantar muitos aleijados. Mas agora mesmo nós estamos no coração de um serviço de cura. Vocês veem os aleijados sendo levantados. Nesta última semana, 3 aleijados levantaram, um após o outro. Então haverá um serviço de cura novamente feito através da rádio e através da transmissão global. Eu sei que este valor, cada pessoa pode ver este valor da última unção, que traz bem-estar e paz para as pessoas, justiça. Mas lembre-se que o resultado final é a justiça para a qual ele atrai a igreja. A santidade para a qual ele atrai os crentes, a salvação de Jesus que ele traz para eles, para que quando eles verem a última unção e os aleijados andando, quando vocês verem os cegos enxergando, então vocês agora sejam despertados, vocês serão despertados para algo mais sério. Vocês serão despertados para levar a sua salvação mais seriamente, o seu cristianismo mais seriamente e se preparar para a gloriosa vinda do Messias. Então, a falha em ouvir a mensagem de arrependimento que está vindo com a última unção é tragédia. É isso que o Senhor está dizendo aqui, que cada pessoa tem que reconhecer a importância da última glória e agarrá-la, a gravidade da última unção e então agarrá-la. Cada pessoa tem que reconhecer isto. A importância da última glória, você tem que reconhecê-la e agarrá-la. A importância da última unção, então agarrá-la. E ele está dizendo que ao agarrar a última unção que é tão importante, então esta obediência em agarrar vai garantir para você um lugar no reino da glória. Porque nós sabemos que esta última unção vem para preparar todo ser criado, toda a igreja, toda a humanidade para a vinda do Messias. Mas a falha, o que acontece com você quando você falha em abraçar a última unção? O que vai acontecer com você? Qual é a consequência? Se você não ouvir, se você não tomar tempo para ouvir muito cuidadosamente
a última unção agora está aberta, você vê que todas as nações estão sintonizadas em grandes números, milhares de pessoas sintonizadas em cada transmissão globalmente. Mas qual é a consequência se você falhar em ouvir a última glória? A mensagem que a última glória, a última unção traz. Abram comigo no livro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Quando vocês chegarem lá, nós vamos ler juntos versículo 10. Daniel, capítulo 12. Versículo 10, ele diz o seguinte. Ele diz, muitos serão purificados e alvejados e refinados. Então ele está falando de purificação, santificação que o Senhor traz na sua última glória para preparar o seu povo para a dispensação que está vindo. Então ele diz, Daniel capítulo 12, versículo 10, muitos serão purificados. Purificados do quê? Do pecado. Muitos serão purificados, alvejados e refinados. Mas os ímpios continuarão sendo ímpios. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, o Senhor está traçando uma linha muito clara, uma divisão muito grande entre aqueles que vão obedecer o anúncio da última unção e da missão daquela glória para a humanidade, o anúncio do arrependimento, o anúncio da santidade, o anúncio de retornar à justiça. Aqueles que obedecerem à voz do Senhor nesta hora, preparando-os. Este é o último capítulo no livro de Daniel. Aqui ele já está falando a respeito da dispensação vindoura. Então, o Senhor está traçando uma divisão muito grande entre aqueles que serão obedientes à sua voz e ouvir a voz do arrependimento e se arrepender, arrepender-se e apartar-se do pecado. Arrependa-se, o Messias está vindo. Arrependa-se, seja santo. E aqueles que falharem em se arrepender. Então ele está dizendo que há uma continuidade de linhagem espiritual para aqueles que obedecerem. Então, primeiro de tudo, refinados, purificados, alvejados e refinados. Que este estado de refinamento na justiça e na santidade, eles serão mantidos eternamente, vão continuar nele eternamente. Não há nenhum lugar onde estes dois grupos se encontram. Enquanto os ímpios, ele diz, eles vão continuar a ser ímpios. Nenhum dos ímpios entenderão, ele diz. Mas aqueles que são sábios, ele diz, eles entenderão. Então ele está falando de um grupo que vai continuar na iniquidade e no pecado, e um outro grupo da humanidade que vai continuar na purificação, sendo alvejados, refinados, santidade, justiça, arrependimento, para sempre assim. Então, é uma tragédia se você não ouvir, se alguém não ouvir a mensagem que a última unção traz para a terra. Por que Deus está trazendo esta visitação para a terra? Porque o Senhor está trazendo o último avivamento para a terra, a colheita das almas para a terra. Será uma tragédia se alguém não ouvir a voz do Senhor para retornarem para Jesus em arrependimento e em santidade e sustentar a justiça. No livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, Apocalipse 22, 11, ele diz o seguinte. Ele diz, quando nós chegarmos lá, novamente, Apocalipse 22, 11, ele diz, continue o injusto a praticar a injustiça e continue o imundo
na imundícia. Então, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Então, o Senhor está falando aqui a respeito da dispensação da eternidade. E Ele está dizendo aqui que você se prepara para a eternidade daqui. A eternidade é preparada aqui. A sua vida aqui na terra, enquanto você está na terra, é quando você se prepara para a sua eternidade. E é aquilo que você escolhe aqui na terra. Essencialmente é o que define e determina a sua eternidade. É isto que ele está dizendo aqui. É por isso que ele está dizendo que aquele que é imundo continue na imundícia. Em outras palavras, aqueles que escolherem e que escolheram fazer o que é impuro, iniquidade, perversidade, ele diz, eles continuarão desta forma para sempre. Não tem como esses dois grupos se juntarem. E é por isso que é tão importante neste tempo, não importa quão rico seja o seu país, não importa quão poderosa seja a sua profissão, talvez você esteja na Europa, ou você está nos Estados Unidos, você é um bilionário nos Estados Unidos, ou milionário na Austrália, Coreia do Sul, vocês são ricos, vivendo bem lá, mas o mais importante é que vocês ouçam o que o Senhor está dizendo agora para a igreja. Vai ser absolutamente muito crítico que vocês ouçam o que o Senhor está dizendo na terra agora para a humanidade, porque Ele está dizendo que neste tempo, cada um está determinando onde eles passarão a sua eternidade. Então, se você escolher a justiça nesta hora, será um investimento eterno para o seu futuro eterno. Então, este se torna a sua trilha eterna, onde você vai diretamente para o reino da justiça, para o lar dos justos. Será trágico, porque esta será a sua própria escolha, a sua determinação da sua própria eternidade, de eternidade em eternidade. E você irá para a casa da iniquidade, que é o inferno. Então, é isso que o Senhor está estabelecendo aqui a respeito dos perigos de falhar em ouvir a voz do Senhor e o que Ele está dizendo para as nações nesta hora. E em outras palavras, Ele está dizendo que se você não ouvir e falhar em se arrepender e ouvir a mensagem, a voz do Senhor agora, quando há uma evidência tão grande da unção, os aleijados estão andando. Isto é uma coisa tão maravilhosa para um aleijado andar. E Ele está dizendo, mas se você falhar em agarrar esta oportunidade que o Senhor colocou aqui, então você não vai ter nenhuma outra opção a não ser lamentar eternamente. Se você não escolher a justiça nessa hora tão crítica quando eu profetizei o coronavírus. É isso que ele disse aqui, uma grande tragédia se você neste tempo escolher buscar a iniquidade. Em outras palavras, desobediência e falhar em ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. E você vê que o que o Senhor está colocando diante de vocês hoje é que Ele apresentou evidência suficiente a respeito da sua voz. Ele apresentou evidência suficiente da sua voz, para que vocês possam compreender que esta é a instrução de Deus. Por exemplo, nunca jamais o diabo nunca veio a um povo que está em pecado sexual, uma geração que está caída na corrupção, nas mentiras e iniquidade como esta, e disse para elas começarem a se arrepender e buscar a santidade em Jesus, receber Cristo e retornar à justiça. Então o Senhor está dizendo que além dos aleijados que estão andando, e o coronavírus é a profecia dos gafanhotos e é a profecia do grande desmoronamento da economia global, a grande fome que está vindo, o grande desemprego que está vindo à terra, os terremotos que eu profetizei, além das profecias e os seus cumprimentos, e da grande unção levantando aleijados diante dos olhos do mundo. Você vê antes do aleijado andar, se arrastando no chão, então levantando e andando. Este é um tempo
tempo muito temível e espantoso na história da Terra. Mas ele diz que, entretanto, a mensagem por si mesma, a mensagem, o fato de que alguém te ame o suficiente para vir até você e dizer, por favor, arrependa-se, aparte-se do pecado agora e mude o seu destino. Este pecado vai te levar para o inferno. Esta desobediência e caluniando a voz de Deus vai te levar para o lago de fogo. Por favor, volte para este caminho, torne-se obediente, receba Cristo e seja santo. Então, este é um tempo tão espantoso, porque o Senhor não encontra nenhuma desculpa para esta geração não ouvir a voz dele nesta hora. Porque onde não havia esperança e a igreja estava indo para o inferno, ele traz esperança e diz, agora vocês entram no céu. Então o Senhor não pode entender se você não pode receber isto. E é por isso que no livro de Apocalipse 22:11, vai ser uma tragédia se alguém não ouvir a mensagem que a última unção está pronunciando para a terra nesta hora. Quando ele está dizendo, arrependa-se, arrependei-vos e recebei Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Sejam nascidos de novo e retornem para a justiça, retornem à santidade. Arrependam-se. A mensagem de arrependimento é muito amor, é compaixão da parte de Deus. Deus vendo que você está indo para a direção errada e Deus te fazendo virar e te trazendo de volta em direção ao reino do céu, te removendo do caminho do inferno. E se você ver o livro de Ezequiel, se você abrir no livro de Ezequiel, povo abençoado, Ezequiel, capítulo 3. No livro de Ezequiel, abram comigo lá no capítulo 3. Novamente enfatizando a mesma coisa, a importância de ouvir ao Senhor agora e as horrendas consequências de falhar em ouvir a mensagem da última glória, a glória purificadora que traz arrependimento, que muda o bronze e transforma em ouro. O ferro transforma em prata, madeira em ferro. O Senhor está falando das diferentes eras da dispensação na Bíblia. Mas o momento supremo é quando o ouro que você viu que choveu em Lima, Peru, a era do ouro te preparando para a dispensação dourada, quando o próprio Messias vier e ele reinará na cidade de ouro, cujas ruas são de ouro, os portões são de ouro, a Nova Jerusalém, a igreja de ouro que eu vi adorando no reino de Deus. E ouro fala da tremenda purificação que aconteceu neles, de tal forma que eles agora são puros, eles agora são santos e purificados. Então, povo abençoado, em Ezequiel capítulo 3, ele diz no versículo 27, ele diz, mas quando eu falar com você, eu abrirei a sua boca e você dirá para eles, assim diz o soberano Senhor, quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser ouvir, não ouça. Pois eles são uma nação rebelde, um povo rebelde. Novamente, o Senhor estabelecendo muito claramente aqui as duas humanidades que estão sendo definidas nesta era, neste tempo, quando a última glória está falando aos corações dos homens. O Senhor está dizendo que aqueles que escolherem ouvir, que ouçam. Em outras palavras, que aqueles que escolherem obediência à voz do Senhor, continuem nesta obediência à voz do Senhor até a eternidade, onde o benefício será testificado. Mas aqueles que não ouvirem, o Senhor vai desistir deles e entregá-los aos seus próprios caminhos, para que eles vão para os seus caminhos, que se eles querem ir para o inferno, continuando em pecado, desobediência e caluniando a minha voz e abusando da minha voz que veio para ajudá-los e resgatá-los, então ele os entrega aos seus próprios esquemas. Ele diz, tudo bem, vá em frente, eu vou te conceder o seu desejo de ir para o inferno, se é isso que você quer.
É um tempo muito temível, povo abençoado. Até mesmo quando o Sr. Kennedy tocou aquela glória que foi manifestada em Lima, Peru e Central Park, e muitas outras em toda esta terra e em todo o mundo, em Puerto La Cruz, na Venezuela, São Félix, Porto Ordaz, em Caracas, Valência, os lugares onde grandes serviços de cura aconteceram, em Goa, na Índia, em Maputo, Moçambique, em Durban, na África do Sul, foi um chocante serviço de cura, as pessoas foram curadas. Em todos os lugares que Deus levou a sua cura ao Brasil, Ele está dizendo que este é um tempo tão temível, vocês têm que estar ouvindo aquilo que a voz do Senhor está dizendo com esta evidência. Esta evidência é para estabelecer a instrução que o Senhor está dispensando e ministrando para as nações nesta hora. E se você for ao livro dos Salmos, povo abençoado, Salmo 81. Isso é o que ele diz nos livros dos Salmos 81. Quando vocês chegarem lá, Salmos 81, vocês abrem comigo no versículo 12. No versículo 12 ele diz o seguinte: por isso eu os entreguei ao seu coração obstinado. Lembre-se que nesta noite nós estamos observando as consequências de não ouvir e não obedecer a esta última glória que demonstrou tão poderosamente diante desta geração. Quais são as consequências de não obedecer esta última glória e ouvir a voz de Deus que está falando com as nações? Ele diz aqui, o livro dos Salmos 81, versículo 12. Por isso eu os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Então eu os entreguei aos seus corações obstinados para andarem nos seus próprios conselhos. O Senhor está falando aqui muito claramente que a paciência dele com a humanidade em face de uma graça e um amor tão grandes e uma misericórdia extra, a paciência dele vai se tornando limitada, vai se tornando exausta, ele perde a paciência e a paciência chega ao fim. Então ele permite que você siga os seus próprios conselhos e vá caminhando para o lago de fogo. E é por isso que é muito importante nesta hora entender as consequências de não tomar a vantagem desta visitação atual que está acontecendo na Terra. E esta visitação é maior do que o Quênia, eu já tenho deixado isso muito claro vez após vez. É por isso que você vê que nos serviços de cura que eu faço, as pessoas são curadas em todo o mundo, até mesmo novamente há um grande serviço de cura vindo, é por isso que nós estamos jejuando agora. E naquele serviço de cura, vocês verão novamente sendo curados na Finlândia, Brasil, em todo o mundo, não apenas no Quênia. No Quênia é como se acontecesse um serviço de cura diário constante, com curas monumentais que pertencem ao mundo também. Ele está trazendo avivamento em toda a parte. Botsuana, África do Sul, eles estão tocando os mesmos clipes e as pessoas estão recebendo Cristo. Eles estão dizendo, não, isso é uma visitação para o corpo de Cristo, não apenas para o Quênia. Mas eu estou dizendo que há uma consequência de não ouvir a mensagem que o Senhor está liberando através desta visitação da última glória. Qual é a consequência? Podemos observar a consequência? Porque até agora nós vimos que Deus desiste de você. Ele te deixa você, ele te entrega aos seus próprios conselhos, ele te permite seguir o seu destino, ele te concede o seu desejo. Se você quer ir para o inferno, vá para o inferno. Isto acontece se você não aceitar a sua voz, se você não receber a graça dele de arrependimento, a sua misericórdia de perdão que ele está apresentando diante desta geração.
a mensagem de aparte-se do pecado, seja santo, ele está dizendo que então você vai acabar no inferno. Esta é a consequência de não ouvir a esta última glória que está preparando a igreja para a eternidade. Então você vai acabar passando sua eternidade no inferno. Então, o que é isso que ele está dizendo que acontece com você quando você não ouve a atual visitação e a voz de Deus que está falando agora? Com uma demonstração tão grande de poder, se você não ouvir, se você tornar-se desobediente, você caluniar, zombar, você mostra uma dura serviço, quer você esteja na Europa trabalhando lá, qualquer que seja a razão para não ouvir, talvez você seja um grande bilionário cuidando de uma grande empresa em Nova York, você fica olhando as suas ações que são tão grandes, você está vivendo em algum paraíso lá no exterior, na África, no Quênia, qualquer que seja o país, qualquer que seja a razão para demonstrar uma dura serviço contra o Senhor, lá fora no primeiro mundo, quais serão as consequências para você? Podemos olhar isso agora, porque nós vimos que o Deus Todo-Poderoso está dizendo que haverá duas linhagens. Aqueles que são obedientes, a linhagem espiritual daqueles que são obedientes ao Senhor, se arrependem e recebem a justiça e a santidade e abraçam o avivamento. Todo o tempo você os ouve na rádio. Nesta vida você já pode dizer que eles estão cheios do fogo. E aqueles que dizem, eu estou no primeiro mundo, eu não preciso de Deus, eu não preciso de justiça, eu quero ser um cristão nominal, estou em um país cristão com uma cruz na bandeira, então a minha família é cristã, meus pais são cristãos, não preciso fazer mais do que isso. Esta dura cerviz, esta dureza de pescoço, quais são as consequências de não ouvir a voz do Senhor agora? Quais são as consequências de não ouvir a mensagem que Deus está liberando para esta geração, a última chamada, usando um poder tão tremendo, coronavírus, a nuvem de Deus, o céu está aberto, aleijados estão andando pela minha mera presença ou pronunciamento? Qual é a mensagem se você não ouvir a esta glória, se você não abraçá-la? E alguns dizem, não, eu pertenço a outra igreja, eu vou ficar na minha igreja. E o Senhor quer ter certeza de que todos viram esta glória. Eu sei que todos já viram, eles veem. Até mesmo em países islâmicos eles estão vendo. Em todos os lugares, até mesmo na Turquia. No Iraque eles estão sintonizados. Irã, todo lugar. Paquistão. Mas quais são as consequências de falhar em ouvir? Vocês podem abrir comigo agora no livro do Apocalipse, capítulo 14. Vamos agora começar a olhar as consequências de alguém que falha em agarrar e tomar posse desta última glória que o Senhor derramou para ajudar a igreja, para ajudar a humanidade. Vamos ver o que acontece com aqueles que se recusam a ouvir a mensagem do Senhor sobre a última glória e se arrepender e se preparar para a vinda do Messias. O que acontece com eles? Apocalipse capítulo 14, versículos de 9 a 11.